Salve família! Salve, salve! Podcast Coab USA chegando até você com muita humildade e respeito para trazer mais uma história muito inspiradora. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, quero também agradecer, aproveitar, né, Du? E agradecer a nossa audiência, quem acompanha nosso trabalho. Muito obrigado pelo carinho, pela participação, pela energia que alimenta a alma, estimula a mente. E também fazer alguns agradecimentos primeiro para a galera do Mind Hunters, mindhunters.prod, é o Instagram dos feras, PROD. Valeu, Sono, Luan, Aldo, pelo carinho, por ceder o espaço aqui pra gente. E também pra Pizzaria Delúcio. Salve, Du! Pizzaria Delúcio fica na Rua dos Batatais, Jardim Paulista, aqui em São Paulo. Todos os melhores ingredientes, os sabores tradicionais que você encontra em uma pizzaria de respeito e uma série de outros sabores aí pra aguçar o seu paladar. Vai lá, fala que é amigo do Fabinho, que 10% vai ser acrescentado na sua conta. E é isso. Aquele agora acréscimo básico, né? Família, essa história aqui... Ô, Du, tô com as ideias aí de fazer, né? Aquele projeto... O Trade Deadline, fazer uma troca. Aquele projeto internacional, né? Conexões, né? Hoje, anunciar aqui, família, que hoje a gente fez uma troca. Hoje é o último episódio do Fabinho. E a nossa convidada vai assumir o lugar dele. Porque a história, o propósito, tudo que a gente fala aqui, a razão pela qual o podcast existe, está muito alinhado com a trajetória de vida dessa nossa convidada de hoje, que eu vou apresentar aqui agora para vocês. Ela vem da Coab, da ZL, da Zona Leste de São Paulo. E hoje, no seu estado de ser, ela é modelo internacional do Fabinho desfilava onde? Em Osasco, Barueri. Olha onde ela já foi. Fez trabalhos Nova York, Londres, Milão, Paris. Você tá louco. Comunicadora, artista plástica. Tem um projeto muito da hora que a gente vai falar aqui, que é Yes, I'm the Giraffe, ou Sim, eu sou a girafa. Muito bacana. Quem acompanha nosso trabalho, se liga nessa história que é muito boa, muito, muito poderosa também em termos de impacto, de inspiração. Família, sem mais, sem menos, quem está aqui hoje, para quem já conhece, é ela mesmo. Para quem não conhece, eu apresento para vocês Pamela Lima. Hello! Aplausos. Cleiton. Bem-vinda. Muito obrigada, Edu. Fabinho, você já tá no meu coração. Tchau, Fabinho! Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, que honra imensa poder estar aqui. Eu falei, esse podcast tem tudo a ver com a minha trajetória, tá coladinho assim, propósito de Deus na nossa vida, com certeza. Que bacana, muito bacana mesmo, assim. E eu mencionei esse projeto, assim, que eu achei muito bacana. A gente vai contar mais sobre isso. E aí pegar um gancho no quadro do Du aqui. O Du gosta muito de começar pelo começo, né? É então, bom, né? Tem uma ordem, né? Vamos tá tendo uma ordem. Toda vez que eu começo assim, uma resenha, agora eu falo, e agora? Como é que tá? Não, agora não, cara. Eu falo do começo. Hoje eu vou obedecer o Du. Mas porque o começo é muito marcante também, né? Eu acho que, principalmente para quem vem da periferia, eu vi uma frase sua que você fala muito assim, quando você era criança, o seu sonho era ser modelo, andar de avião e viajar pelo mundo, né? Então, hoje o avião virou o trenzão das antigas, né? Real, assim, tipo, limites não existem, entendeu? Mas agora, voltando lá, então, falando do começo. Vamos lá. Quando você teve esse sonho ou tinha esse propósito, foi difícil para acreditar nisso? Porque muitas vezes, quando você vem da periferia, você fala, esse é seu sonho, tem um monte de gente te sugando isso de você, que você não vai conseguir. Como foi esse começo para você, de acreditar, de querer sonhar? Claro, eu sempre fui sonhadora, né? Porque eu avalio a minha vida assim, em alguns pilares. Eu coloco um triângulo na minha vida. Eu coloco a fé, análise de ambiente, movimento e ação. E aí, com base nesse triângulo, eu falo, cara, eu preciso fazer alguma coisa para sair do triângulo e atingir uma esfera muito maior. Então, analisando, né, o berço cristão onde eu nasci, eu vim da periferia de São Paulo, Itaquera, Zona Leste, Coab 2, é nóis. Mãe solteira, fui criada por mulheres inspiradoras que me ajudaram nessa trajetória internacional, nacional, nas minhas raízes, que foram as minhas tias. É bom analisar o começo, que bom que você tem. Que bom que o Edu tem essa linha, porque sem o começo a gente não tem o meio nem o final, é um processo, né? Sim.
E analisando essa trajetória, esses pilares da minha vida, eu preciso falar, em primeiro lugar, da minha criação, né? Com certeza. As mulheres maravilhosas da minha vida. A minha tia Eliana, a minha tia Priscila e a Grace. Um salve aí para todo mundo. Eu, todo lugar, falo as 3 Marias. Todo lugar que eu passo, eu falo delas, porque quando minha mãe estava ausente para trabalhar, elas fizeram um papel fundamental. Minha mãe estava arcando com os gastos na distância e as minhas tias estavam lá, uma dando comida, a outra direcionando para os estudos e a outra, assim, louca, me dando saltos, me dando os vestidos dela para eu usar. E foi ela que me inspirou depois a sonhar com carreira internacional, né? Mas pensando nisso, com o pai ausente, eu falei, cara, eu entendi muito cedo o que era a vida. A vida é isso aqui, eu acordo de manhã, eu não tenho minha mãe, tenho as minhas tias, muito bom, mas tem gente que nem isso tem. E eu falei, se eu quiser sair dessa perspectiva, eu preciso entender o que a vida é. E eu comecei a tentar entender o que a vida é. A primeira coisa que eu fiz foi os estudos. Estudo muito importante. A minha tia Grace, que foi a que despertou isso em mim, assim. Quando eu estava com preguiça de levantar para ir para a escola, ela chegava e me falava, Pamela, quer ser alguém na vida? Levanta, vai, põe o sapato, vai lá, vamos lá. E aí, com isso, eu comecei a entender, cara, a vida é sobre isso, eu não tenho minha mãe, tenho minhas tias, é cada uma de um jeito, personalidade explosiva. Eu falei, eu preciso encontrar nesse meio a minha própria essência e o que eu quero fazer. E aí foi com isso. Sempre fui muito dedicada aos estudos, sempre pensei muito em que eu quero ser alguém na vida. Para sair da periferia de São Paulo, para sair da linha vermelha, para olhar adiante, chegar na linha amarela, chegar lá na Paulista, eu sempre imaginei, cara, o que tem fora da Zona Leste? Você já tinha a percepção que o estudo poderia tirar você daquela situação? Foi o primeiro pontinho de esperança, assim, que eu falei, cara, isso é uma portinha. Então, se minha tia fala que eu preciso estudar para sair daqui, eu vou levar isso a sério. Não vou pular as fases. Eu já entendi muito cedo o que era o processo. Primeiro, estudo. Segundo, trabalho. Depois, recompensa financeira. Oportunidades, e aí você vai crescendo. Então, eu consegui entender isso muito cedo, isso me ajudou muito. Eu vejo hoje em dia que os jovens estão migrando, né? Na realidade, eles estão trocando as fases. Eles querem o resultado antes do processo. Querem os resultados... Gratificação instantânea. Né? Exato. Ainda mais agora com a agilidade da internet, né? Então, com isso, eu comecei a me dedicar aos estudos. Concluí toda a minha fase inicial, né, do prezinho, ensino fundamental, ensino médio, já pensando o que eu poderia ser após isso. E aí eu comecei cursinho de pintura, cursinho de informática, aprender a mexer no computador, aprender a desfilar depois, mais para frente. Então, esse pouquinho, todos os dias, fazendo um pouquinho todo dia, eu consegui estruturar a minha base e entender de que daí em diante eu iria conseguir trilhar um caminho possivelmente de sucesso. Quando eu acordava todos os dias, eu pensava assim, cara, o que tem fora da Zona Leste? Eu olhava ao meu redor assim, eu passava para ir para a escola, era um campo de barro. E eu passava naquele campo de barro, era literalmente um campo de futebol, e eu tinha que passar ele para ir para a minha primeira escola da minha vida. Eu falava, cara, eu não quero pisar no barro para sempre. Eu sempre soube disso. E aí, o começo é isso. Estudos, cara. Estudar, estudar, estudar. E o resultado vem após isso. E as oportunidades vêm após isso. Eu acho legal isso que você falou, porque assim, até mesmo de falar de oportunidades, né? Porque você criou uma base sólida. Muitas vezes as pessoas buscam... E assim, não é nenhuma crítica, mas é só uma observação, que as pessoas buscam atalhos, né? E a base nunca é sólida. Então, quando você vai começar a montar em cima, vai desmoronar em algum momento. Quando você cria uma base sólida, é muito mais fácil de você acreditar no processo e seguir aquilo ali para depois buscar recompensa e até mesmo poder identificar oportunidades, né? E mais do que isso, também está pronto para essas oportunidades, porque muita gente almeja oportunidades. Eu acredito muito numa coisa que assim, todo mundo tem oportunidade na vida. A diferença é que muitas vezes a oportunidade passa por você e você não consegue nem reconhecer. Exatamente. Porque você não está pronto. Então, assim, essa preparação, o Fabinho fala muito sobre isso também. Uma outra coisa, eu queria só fazer uma observação também. Achei legal isso de você, já com essa carreira de sucesso, poder olhar para trás e reconhecer as influências, os pilares na sua construção como ser humano, né? De caráter e tudo isso. Exatamente. É uma construção, né? A gente imagina assim, cara, eu vou chegar lá, tô sentada de frente para Brooklyn Bridge
Isso tudo começou, cara. Você pensa nisso às vezes? Claro, é eu louco pego demais, um café, tipo, sento na frente da Brooklyn Bridge e falo, cara, deixa eu pensar como eu consegui chegar aqui. Aí eu pego na grama, falo, cara, é a mesma grama que eu tocava lá no parquinho da escola. E, tipo, a gente faz essas assimilações pra ter sempre esse estalo, se beliscar e não cair na normalidade. Continuar com fome, né? Na normalidade. Cara, você fala muito da base do entendimento do processo, né? Viver num ambiente periférico, onde a gente não tem muitas perspectivas de vida, né? Exato. E você menciona a educação, né? A escolaridade é totalmente diferente de educação. E aí você traz as Três Marias, né? Como força para acrescer a escolaridade, a sua educação e trazer isso como base. Como foi essa relação entre vocês três para trazer essa pessoa, nunca esquecer das suas origens, nunca trazer sempre à tona assim, o seu caráter, a sua força, como foi essas Três Marias e juntamente, né, a sua mãe para formar esse universo? Porque assim, você fala que é filha de mãe solteira, então a gente já vê, filha de mãe solteira, uma sociedade extremamente machista, misógina. Então, como foi para você e essa base? Fala assim, olha, você é uma mulher, você pode chegar onde você quer. Uau! Tá vendo? Por isso que a gente não pode tirar o Fabinho. Nunca! Ele tá inspirado hoje. Ele não é assim, não. A primeira pergunta que ele faz é se é corintiano ou não? Agora tá profundo, menino, né? Não, então, caramba. Espera ela responder diante de uma pergunta minha, antes de fazer piadinha. Isso, mano. É porque aqui é Coab, entendeu? É Coab. Mas deixa eu responder, não corta não. Pode falar. Essa estrutura, né, de mulher forte veio muito do espelho que eu tive da minha família, da ausência dos homens. Então, quando eu vi as minhas tias ali sempre batalhando por conta própria, pro seu alimento, para manter os filhos delas e os filhos dos filhos dos filhos, porque minha tia Bilu, por exemplo, ela cuidava de mim e de filho de todo mundo. Ela era a que cuida de todo mundo, assim mesmo. Então, quando eu vi, eu sempre observei muito, mesmo sendo criança. Eu vi aquela garra, aquela vontade assim, hoje a gente vai ter o pão de cada dia, porque primeiro Deus vai suprir, mas a gente vai fazer o que a gente tem que fazer. E eu comecei a ver que as mulheres da minha família, elas eram muito assim, pra frente, sabe? Lá na quebrada a gente fala, elas eram fora da curva, entendeu? Fora da curva total. E aí eu comecei a ter essa referência. Falei, cara, o meu pai teve uma participação na minha vida muito curta. Ele esteve presente durante um tempo, mas depois ele foi comprar um cigarro e nunca mais voltou. Nunca mais voltou, mas tudo bem. E aí eu comecei a ver, cara, se as minhas tias estão conseguindo dar o sangue aqui, conseguindo fazer o negócio acontecer, eu vou conseguir também. Só que uma coisa que eu não queria era ficar só presa dentro do ambiente de casa. Eu via a dificuldade de cada uma delas e pensava, como eu posso fazer para ajudá-las? Como eu posso fazer para fortalecer o que elas já estão fazendo por mim? Isso com 10 anos de idade, eu já pensava assim, tipo, cara, se eu conseguir, sei lá, um emprego melhor, uma posição melhor, talvez se eu falar um idioma, eu vou conseguir ajudar elas. Tipo, minha tia saía para trabalhar, a casa uma bagunça, eu limpava do meu jeito, chegava, ela tava lá. Ela, quem que limpou essa casa? Eu falei, tia, eu tô tentando fazer alguma coisa aqui para ajudar, porque eu vejo que você tá assim, sobrecarregada, sabe? Então, o exemplo de quero ser uma mulher diferente, quero ser alguém na vida, uma mulher empoderada, é isso, é olhar para dentro do meu lar e ver que já existem mulheres fazendo isso. Eu tive uma referência. E eu sou muito feliz de falar isso, porque se eu não tivesse essa referência, talvez tivesse um lar desestruturado, eu não sei o que seria de mim hoje. Talvez eu não estaria aqui hoje dando essa entrevista, sabe? Você menciona que, meu pai foi lá comprar o cigarro e não voltou mais. Real. Isso, de alguma forma, quando você desponta no mundo, você sente falta disso? Muita. Teve um momento da minha vida que eu fiquei questionando, assim, como seria eu cuidar de um pai? E eu tive alguns problemas até nas minhas relações, né? Nos meus namoros. Porque eu não sabia o que era a figura masculina perto de mim. Eu sempre fui rodeada de mulheres. Então,
quando alguém se aproximava de mim, eu ficava assim, tipo, por que ele tá falando que eu tenho que fazer isso? Por que ele tá querendo cuidar de mim dessa forma? Por que a visão dele é melhor do que a minha? Eu sou uma mulher independente. Então, hoje, para as meninas da periferia, grande parte das meninas da periferia que não tem um pai, ou não tem a figura masculina presente na sua vida, a gente enfrenta muitos desafios nessa caminhada, né? Porque falam que a figura masculina em casa, ela é a estrutura, ela é o pilar mesmo. E quando um pai resolve sair de casa e fazer alguma coisa assim que desestabiliza, cara, desestabiliza, real. Acaba até influenciando na sua vida e no relacionamento. Sim, total. E aí eu conto com um pai maior, muito maior que é Deus. Sim. Cara, quando eu entendi que Deus era o meu paizão, eu falei, cara, é ele que eu vou me agarrar. É isso. Eu não tenho pai físico, terreno, mas eu tenho um pai que é imenso e que ele tem um plano pra minha vida e que ele desenhou isso aqui pra mim e eu vou chegar lá de alguma forma. Pai, segura na minha mão e vamos. Você 24 horas. Exato. Parabéns. Exato. E aí veio a minha fé. E aí eu entendi isso, que a fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Quando eu entendi isso, eu falei, eu vou atravessar essa linha vermelha. E como que foi a sua primeira experiência profissional? Uau! Voltando, né? Experiência profissional. Todo mundo quer saber da modelo internacional, mas vamos falar da telemarketing, vamos falar da A gente vai chegar lá. Vamos falar da mina da Coab. Vamos falar da mina da Vamos falar Tem que um teve processo, teve depois eles... Nossa. Já trabalhou. As marcas, se liga isso aqui. Bulgari. Uau! Oh my God! Oh my God! Champion. Uau! McDonald's. Samsung. Uau! E Fabinho trabalha... Só os inspirations aí, cara. Eu falo, o segredo do sucesso é não moscar, né, cara? A gente começa aqui, mas a gente pode chegar lá, é só não moscar. Eu falo isso todo dia nas redes sociais. Mano, não mosca. Não mosca. Moscou, perdeu a oportunidade. Moscou, não viu a oportunidade. Não é? Meu primeiro trabalho, vamos lá. Atendente de telemarketing. Eu imagino, assim... Nessa época eu já falava espanhol, né? Porque os estudos vieram bem cedo, eu comecei a fazer cursinhos e tudo mais. E aí eu recebi uma proposta. Na verdade, alguém da rua passou e viu lá. Precisamos de atendente de telemarketing. Então, cara, atendente de telemarketing, recepcionista de academia de bairro. Meu primeiro salário foi R$600 para trabalhar CLT aí, tipo, 8 horas por dia. Com R$600 que eu trabalhava na academia da minha rua como recepcionista, eu pensava, cara, eu tenho R$600 todo mês. O que eu vou fazer com R$600? Vou ajudar minha mãe. Vou arrumar meus dentes, que meu sonho era arrumar meus dentes. Eu tinha o dente todo separadinho, assim, de criança. E vou investir no inglês. Eu só conseguia fazer 3 coisas com meu dinheiro. Da hora. Eu falei, A, B e C. E eu tenho certeza que uma dessas vai dar bom depois. Só isso. Mãe, tanto pra senhora... Peraí, quantos anos você tinha nessa época? Eu já tinha 16 anos. E você já pensava em fazer... Já. Caramba. E sem referência nenhuma. Nenhuma, na verdade. tipo, era meu... o seu feeling que... Era um feeling, é o propósito de Ou Deus, por aqui, sabe? É quando Deus ele já desenhou a sua história, ele coloca você no mundo e fala assim, cara, eu tenho uma história pra você e ele vai te dando uns insights. E é isso que a galera não se liga, eu acho. Os insights, assim, aquele negócio... Não é a sua imaginação. Sabe o que é louco isso? Porque, assim, na minha vida profissional, tanto profissional como pessoal, eu acho que 70% de todas as decisões que eu tomo é um feeling, um sentimento, sabe? Exato. E 30% é baseado em razão. Exato. Né? Mas, assim, você tá tão... Você cresce de uma maneira que você é pré-programado para fazer tudo que é seguro. Né? O lado não existe racional. nada seguro. Yeah. E não existe esse senso de segurança que as pessoas pregam, não existe. Exato. Porque a vida é imprevisível. A vida é instável, né? A vida é uma montanha-russa, mas aí a gente tem que ir de acordo com... dançando, vai dançando e tudo mais. O Cleitinho chama muito minha atenção em relação a isso. Você quer segurança? A vida, né? Não Porque, tem, não assim, tem. Cara, Então vamos fazer uma a gente terapia é com o uma busca Fabinho. incessante pela estabilidade. Eu só vou pedir desculpa, porque agora a gente vai... Porque, assim, Lá vai. eu vou usar o Fabinho como exemplo, porque eu acho da hora isso, porque o menino escuta, pelo menos. Né? Mas a ideia é a seguinte. Quando a gente vai falar sobre alguma coisa que parece ser meio que, para a maioria, as pessoas podem taxar isso de como louco. Uhum. Mas a gente está tá, criando, né? A gente está querendo. Então, assim,
ele, às vezes, ele se autossabota no sentido de que ele começa a trabalhar na cabeça dele as coisas, as probabilidades disso dar errado. E o que aconteceria se desse errado. Aí uma vez eu falei pra ele assim, mano, e se você for parar a pensar nas coisas, e se der certo? Aplausos. Né? Muito bom. Mesmo isso. Muito A bom. certeza a gente nunca tem, né? Mas Exato. E é um desafio pensar dessa forma. Não é fácil, cara. sim. Porque a gente auto-sabota automaticamente, sem perceber. Claro, total. Imagina a gente ir lá nos Estados Unidos. A gente tá aqui. Quero ir para os Estados Unidos. Tá, mas e quando eu entrar no avião? Se acontecer isso, se a imigração não deixar? E se deixar? verdade. Tipo, é só, mano, é um clique. É assim mesmo. Você faz assim, cara, e se sim? Pensar do lado positivo. E é o mesmo esforço. É o mesmo esforço. É o mesmo esforço. É que a nossa cabeça, ela sabota a gente a todo momento. A gente precisa ficar se puxando todo momento, assim, ó, pro chão. Mano, não, vai dar certo. É que para pensar, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Lá, você, independente de onde você estiver, se você fala assim, você vira pro seu pai e fala assim, ó, quero ser presidente da República. Uau. O pessoal vai ser, meu filho. É só Leva se esforçar. sério. Leva sério. Fala isso da O Coab. mindset é totalmente diferente. Tá louco, Eterno tio? Que isso, mano? Tá vacilando, meu? Pega essa vassoura aqui, vai na cara. Aqui. O que acontece, não digo no meu caso, né? A gente cresce dentro de uma periferia, a gente cresce com poucas perspectivas. Exato. E a autoestima, a autoestima do povo periférico, ela é muito reduzida a nada, né? Então a gente tem que criar barreiras como a Pamela, eu, você, o Du, para mostrar para esses jovens que existe Sem uma possibilidade. dúvida. Só que a gente, dentro da nossa criação, a gente não tinha isso. Sim, daí, não, mas né? é Então a gente verdade. começa a reconstruir. Para uns, o processo segue com uma fluidez, uma rapidez naturalidade um maior, pouco melhor. e porém Outros processo têm para que- outros tem que. Inclusive, assim, dentro de periferias, quantas Pamelas existem? Uau. Sim. muitas. Né? Quantos Cleiton, quantos Fabinho, quantos Du. Então, assim, é entender o seu processo, assim, e é óbvio, né? O povo, aqui, ó, tem uma mulher aqui Real. que conseguiu. E você pode conseguir. Basta a gente entender o processo, criar o processo E ter acreditar no sabedoria. processo, E né? acreditar, Porque exatamente. o processo não é Sim, sim. igual a linha do tempo da vida, né? Assim, altos e baixos. Sim. Entendeu? Sim. Então a coisa mais fácil que tem durante esse processo é você desistir. Sim. Né? Então eu costumo falar muito sobre isso, assim, você sabe, que você pega eu uso o ramo, né, você pega no hospital, assim, que você tem aquele negócio, né, verdinho, pra cima e pra baixo, você tá reto porque você morreu, já era. Entendeu? E essa é a vida, né? Assim, é pra baixo, pra cima, É real, essa é a vida. Essa é a vida, a perspectiva. Mas acho que a autossabotagem também é uma oportunidade, porque a oportunidade não passa sempre, né, pra gente, assim. Então, às vezes, você fica com medo de arriscar e de falar, cara, se eu errar, eu posso voltar da onde eu vim, cara, e eu não quero que isso aconteça. Sim. Então, essa autossabotagem, acho que é uma luta diária que você tem, que é difícil, né? Não é... É uma pressão, um jogo psicológico. É né? verdade. E esse Moscou Playboy. Da onde? É. Se moscar. A Fabinho metendo inglês. Ó, a Mostra. segunda parte desse episódio vai ser em inglês, Fabinho e a Let's do Pema it. resenha. Hey, let's go. Do pai. Vamos sair da curva, Fabinho. E como vê esse Moscou Playboy? Nunca foi uma possibilidade para você? Você nunca deixou moscar? Nunca moscou? Eu não tive muito tempo pra moscar, né, cara? Se eu não faço, quem vai fazer? Correria. Quando ele fala, é muito importante quando ele fala sobre essa baixa perspectiva que a gente tem na periferia, é real, porque é o que a gente vê. A gente olha pro lado, cara, a gente só vê cargos muito, assim, baixos. A gente não vê um CEO, um hiper lá na periferia. Então é o que a gente vê, a gente se inspira no que a gente vê. Uma coisa que eu falo, né? Eu falei da fé, o ambiente, movimento e ação. A gente precisa olhar para o ambiente que a gente tá, analisar ele e fazer um... É que nem quando você coloca a farinha, o bolo, o ovo, mexe para fazer um bolo e aí você tem um resultado. Meus, pega os ingredientes que você tem na mão, a análise do ambiente que você está, mas aí você foca onde você quer chegar. Esse é o primeiro passo que eu tive de imaginar, é a imaginação. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa meditar nela, e meditar e imaginar. Literalmente, ele pegou o burrinho que estava amarrado, e aí você começa a imaginar o burrinho assim, e você fala, cara,
deixa eu imaginar, se eu quero ser modelo, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um passaporte, preciso ter dinheiro para pagar um passaporte, preciso ter alguém que vai me ajudar a fazer o formulário. Começar a imaginar essas coisas. Então, a análise de ambiente, ela vai além do que você está vendo, mas é a imaginação de você conseguir ver o que está fora daquele ambiente. É o co-criar, né? Que é a perspectiva, e você quebra esse cadeado, essa barreira, assim. Eu vejo muitas meninas, muitos meninos hoje, vejo jovens da minha escola, amigos meus, que eu volto, eles estão na mesma perspectiva. Eu falo, cara, e aí, mano, tá moscando? Entendeu? Eu já fui e voltei, você tá no mesmo negócio, cara, vamos dar uma acelerada, é esse imaginar, sabe? Então, essa perspectiva eu tive que quebrar dentro da minha barreira, da minha limitação humana, né? É um exercício humano, diário, não é fácil. Sim. Mas isso é muito fácil. forte, é muito bonito também, porque são essas histórias que vão ajudar. Porque na época nossa aqui, que a gente é bem mais velho, assim, a gente não tinha muita referência. É legal você contar a história das suas tias, porque assim, para as suas tias, para fazer o que elas fizeram na época que elas fizeram, era muito difícil. Sim. Hoje é difícil, mas naquela época era mais difícil ainda. Entendeu? Mais então, assim, só pegando um gancho no que o Fabinho estava falando, às vezes a gente até nasce com esses sonhos, com essa mente criativa, curiosa. Só que isso vai sendo sugado de você com o tempo, sim, né? Porque sim. a sociedade está ali falando, não, esquece, já era. Isso não é pra você. Sim. Aí vai criando esse medo que o Du falou aí, né? Que E às vezes até dentro de casa, tá? A família mesmo, a família... Muito, primeiro. Família que desmotiva, cara. Eu tive muita sorte de ter pessoas que me motivaram. Você quer ser isso? Então vai lá ser. Só que e aquelas pessoas que falam... A mãe fala, meu, você quer ser modelo? Você vai ser o quê na vida? Você quer ser um MC? Meu, que futuro isso que vai te levar? E às vezes o cara vai muito longe dentro dessa profissão. Então é isso. Quando a gente tá dentro de casa, a gente vê esses desafios dentro de casa, a galera falando, cara, você não vai conseguir, cara, você tá viajando. Aí você começa a perder as forças. Automaticamente começa... Aí você vai pra fora de casa, aí tem gente maior que você, já lá. E aí começam as comparações também. Exato. Muito mais difícil eu conseguir chegar. Exato. Ali. Aí você esquece que você ainda é uma sementinha, um grãozinho de feijão, o cara já tá florescendo, tá vendo? Aquele cara que vai te inspirar. É verdade. Entendeu? Então é sobre, assim, olhar seu ambiente, os instrumentos que você tem, fazer a sua massa de bolo, colocar no forno, deixa assar. Deixa assar. A gente tá falando de feeling, né? E o feeling da moda, quando começou na sua vida? Começou aos 8 anos, com a minha tia Priscila. Ela tinha vários saltos, assim, dentro de casa e tal. Ela é aquela tia doida, assim mesmo, sabe? Aí ela, Pamela, hoje eu vou fazer um cabelo diferente pra você ir pra escola. Aí já começou o bullying lá na parte da escola, que depois eu vou falar. E começou com a minha tia Priscila, que ela falou, não, hoje você vai pra escola diferente. Ela armava meu cabelo assim, colocava uma roupinha diferente, um sapatinho, só que dentro de casa eu usava todas as roupas dela, os sapatos dela. Falava, tia, olha... Eu sei desfilar. E eu ficava desfilando. E eu falava, tia, um dia eu vou entrar no avião, assim, ó, e eu vou ser uma modelo internacional. Aí ela, ai, Pamela, tá viajando, mas vai, anda de salto aí. Mas ela não me desmotivava, sabe? Ela deixava, eu andava com os saltos dela lá e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a gostar dessa coisa, assim, de ser mulher, de ser adulta. Claro, elas sempre me colocavam na minha caixinha. Calma que você ainda é criança. Mas quando você crescer, talvez você possa andar de salto, talvez você possa ser a modelo que você quer ser. E naquela época a gente tinha informação muito limitada. Tô falando, hoje eu tenho 30 anos, não tinha o acesso à internet que a gente tem hoje, era muita mídia impressa, talvez um programa de televisão que passasse um desfile ou outro de jeans, como eu assistia várias vezes na Luciana Gimenez. Me inspirava também nas hiper top models, a Gisélia, Naomi, Ambrósio, todas essas que já estavam assim, tipo, super, super grandes, né? E aí eu comecei a pensar, cara, como que eu vou chegar lá? Eu tenho todo esse... Mano, a minha raiz é tipo assim, eu não tenho nada. Eu sou da Coab, eu não tenho um pai que vai pagar minhas contas, a minha mãe tá fora de casa, eu tenho as minhas tias e eu tenho um sonho. O que eu vou fazer? E eu sei que é um engano, tipo, entrar nessa profissão, muito engano. Book rosa, book falso... assédio, prostituição. Eu falei, como que eu vou... Que referência que eu tenho? Eu tô vendo as meninas gigantescas lá fora, só que eu não consigo me comunicar com elas. Não consigo mandar um direct pra elas. Não tinha isso na época. Essa comunicação. Não tinha isso. E aí eu comecei a imaginar como que vai ser esse processo.
eu preciso me inspirar em alguém. E eu não conseguia ter acesso à história delas para conseguir ter um link. Cara, ela fez isso, ela fez isso, ela fez aquilo. Eu só conseguia ver as oportunidades que começavam a aparecer na cidade. O ônibus das modelos que aparecia na cidade para as entrevistas. Cursinho no bairro. Pagava R$50 para fazer treino de passarela lá em Itaquera. E aí minha tia pagava lá, vamos lá, todo sábado. Vamos aprender a ter etiquetas de modelo. Aí eu comecei a fazer cursinhos no bairro, ficava antenada com o que passava no jornal. Vai passar um ônibus da menina modelo na cidade tal. E aí eu falava, mãe, o ônibus vai passar. Tipo, era um ônibus, literalmente, com uma faixa assim, procura esse modelo, sabe? E aí eu falava, o ônibus vai passar. E eu começava a ir em busca dessas informações. Porque, imagina, uma menina que tem um filho de artista na família, uma família tradicional, onde ninguém tem acesso a essa informação, ninguém sabe como fazer isso acontecer. Era eu com a minha imaginação e com o direcionamento de Deus. Foi quando eu comecei a demonstrar para elas, assim, cara, realmente eu quero ser modelo. Eu não sei como que a gente vai fazer isso acontecer, mas eu sei que vai acontecer. Vamos tentar? E foi quando a gente começou a tentar. Minha mãe sem dinheiro nenhum. O pouco que ela tinha era para o meu alimento e da minha irmã. E aí ela começou a parcelar coisas que eu queria. Coisas que deram muito errado. Tipo, minha mãe já parcelou 24 vezes uma convenção que eu queria participar, muito famosa, que ia ter num hotel. Acho que, se eu não me engano, era R$5.000. Imagina, R$5.000 há 20 anos atrás. Sim. Cara, aí eu falei, mãe, se eu estiver lá... Eu sempre ficava assim, filosofando. Eu falava, mãe, se eu estiver lá, talvez alguém pode ver, alguém pode, sei lá, gostar do meu perfil e tal. E ela, tá bom, vamos fazer. E aí ela chegava lá, parcelava. Mas tinha uns limites, né? Sim, sim. Porque, imagina, muito engano. Eu já corri risco Sim. de vida, seleções mentirosas. E eu falo muito isso para os pais hoje em dia sobre eu quero que meu filho seja modelo. Aí... Você falou, né? Parece igual o Google. Você fala, o Google escuta no celular, você vai andar ali no shopping, alguém te parou. Aparece tipo, uau, sinal de Deus, é pra ser. Aí a criança de 3 anos de idade. Uau, seu filho tem muito perfil de modelo. Cara, vamos levar ele lá, vamos fazer. Já tem um trabalho que é a cara dele esperando. Eu falo mesmo isso na internet, tá? Porque eu já fui uma dessas crianças que você para ali no shopping, você para no metrô, no meio da rua, eles te dão um cartãozinho e falam, vamos lá que tem uma oportunidade para você. R$5.000 um book. Aí os pais que não têm dinheiro para nada parcelam isso, que foi o que aconteceu com a minha mãe. Não existe oportunidade nenhuma, não existe trabalho nenhum, existe só você com um sonho. E às vezes o sonho é seu, pai, mãe. O sonho não é do seu filho. Aí o seu filho daqui a pouco começa a crescer e fala, quero ser um advogado. E você quer colocar ele na revista, você quer colocar ele na televisão, quer colocar ele na passarela. E aí começa essa pressão, né? Tira o norte da criança. Uma criança, uma pressão na criança. É uma pressão, é a mesma coisa os pais, advogados, sei lá, quero que meu filho seja advogado. Filho, você tem que ser advogado. Aí o cara quer ser tipo um pintor, sabe, assim? Então eu acho que é muito importante falar sobre essa pauta. Eu quis ser modelo porque eu quis, e eu verbalizei isso pra minha família. Eu falei, cara, eu gosto disso aqui. O que o seu filho gosta? Quais são os indícios que o seu filho tem dado dentro de casa? Ele gosta de sentar e desenhar? Talvez ele pode ser um artista plástico. Ele desmonta tudo e monta tudo de novo. Cara, ele vai ser um engenheiro. A criança, ela dá os indícios dentro de casa. Sim. Já no comecinho. Ele gosta de pegar o microfone e ficar cantando. Ele dá uns indícios. Então, eu quero que hoje, uma das minhas mensagens aqui é para os pais tomarem muito cuidado com as abordagens na rua, o direcionamento que você quer para os seus filhos e o que realmente os seus filhos querem fazer. É muito importante. Então, eu demonstrei com 8 anos de idade que eu queria ser isso. E foi quando a gente começou as tentativas. Legal. E acho legal o ecossistema ao seu redor também que te impulsionava para fazer isso, né? Sim. Por falar em ecossistema, vamos lá. As perguntas polêmicas. Posso fazer uma pergunta polêmica antes? Não? Gente, cadê, Michel? Não me falaram que teria pergunta. Cadê? Não tava Michel, comprado. falei pra você onde era o problema, né? Michel, Eu avisei antes. Atenção, assessor. As perguntas polêmicas. Nesse ecossistema, a gente vive numa sociedade extremamente machista, né? E aí você pega e você menciona, né? O book rosa,
as armadilhas da vida para entrar nesse mundo, para as mulheres que se inspiram na sua história, na sua trajetória. O que você tem a dizer sobre isso e quais os caminhos para não cair nas armadilhas? Você como instrumento de inspiração aí. Vamos falar de mulheres e proteção. Primeira coisa, você precisa lembrar dos seus valores. Vai existir alguém na sua criação, vai existir alguém lá que vai te direcionar aos seus valores. Quando você chega, tá? Vamos imaginar um banquete assim, uvas, um banquete assim, top. Só que aí você tá acostumada com aquele pãozinho que você tinha, pãozinho seco lá da sua casa. E aí chegam e te oferecem um banquete assim, tipo top pra você, assim de graça. Você não vai se questionar de onde veio isso? Você não vai pensar, cara, realmente isso tá vindo assim só? Toma, pega. Então, eu faço muito essas analogias, porque é importante a gente lembrar daquilo que a gente teve no começo, aquele pouquinho que a gente teve no começo, que quando chegar uma proposta muito grande, muito fácil, muito assim, tipo, é pra você, baby, that's for you. Pensa. Coloca a cabeça pra pensar. É uma mensagem importante, porque também é foda, porque mexe com a pessoa, né? Mexe muito. Porque assim, só tem abutre lá fora e você tá sempre... Você tá buscando aquilo ali. Tá buscando. A tentação. Os caras mexem com um negócio foda, né? Mexe com o emocional. Pega no emocional, mexe no sonho. São oportunidades que podem mudar a sua vida, ao redor, as pessoas próximas de você. Então, deve ser muito difícil, né? Exato. Você tomar essa decisão, né? Sim, é muito difícil. Só que é muito importante fazer esse exercício de se lembrar dos seus valores. Porque eu acho que isso que é a peneira, assim, que vai peneirar o que realmente vai cair no seu copo, sabe? O que não for pra ser do seu copo, simplesmente vai ficar pra cima da peneira. E é isso, cara. Sabe? Lembra dos seus valores. Lembra daquele pouquinho que você tinha. O que realmente... Você não vai querer abrir mão disso. Valores são inegociáveis. Inegociáveis. Então, quando chegar uma proposta, assim... sei lá, milionária, alguma facilidade, um atalho. Pensa também em outras formas, tipo, sai da bolha mesmo. Imagina outras oportunidades de como você pode chegar lá e se defender mesmo em frente às oportunidades. E sabe falar não. É verdade. Ter o poder do não. Eu acho legal isso daí porque, assim, uma das coisas que a gente fala bastante... justamente o que a gente estava falando até anteriormente, né? As pessoas buscam muito o atalho e a gente está falando de processo e tudo isso. Então é importante se manter focada no propósito. Eu gosto muito da sua... Tem muita experiência na sua fala, né? Então, assim, eu acho que essas... Infelizmente, algumas ruins, mas várias boas também. Esse tipo de vivência... Quanto mais experiência de vida você tem, mais perspectiva você vai poder desenvolver como ser humano, né? E aí fica muito mais fácil você identificar... Sim, o certo do errado, né? Vivência, experiências, quebrar a cara, cair, levantar. E assim, às vezes você cai num erro, daqui a pouco o erro vai bater na sua porta de novo, porque é um ciclo, né? É tipo assim, deixa eu testar se ela realmente aprendeu. Vamos ver se ela tá pá mesmo. Vamos ver se a mina da Coab, se ela tá pá mesmo. Eu posso fazer uma pergunta polêmica também? É a sua polêmica? Não, a minha é polêmica. Porque você Let's sabe disso. go. Porque a gente já teve aqui também no ramo da moda o Fá Sampaio, salve Fá Sampaio, o Gu Veríssimo também. E aí eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar a pergunta para você e se você se sentir confortável você responde, senão você não responde. Deixa eu olhar pro Michel. Michel, pode bloquear a pergunta se você quiser. Você tem moral aqui, você tem moral. Você manda. Você tem moral. Corta. Tanto Fá... Joga no peito, parceiro. Vou falar, vou mandar. Tanto o Fá quanto o Gu, porque tem uma pessoa aqui na mesa que sempre achou que era modelo. E aí o Fá olhou... O Gu olhou, esquece. Do mercado. Então, aí eu queria... ali vai. Eu não vou falar quem é essa pessoa, mas eu queria que você olhasse para sua direita e falasse se ele tem potencial ou não. Eu não vou falar quem é a pessoa. Eu só vou pedir para você olhar para sua direita. Me coloca no meio dessa peneira ainda. Olha para sua direita. Quem você acha que é? Tem potencial ou não? Vamos imaginar, assim, no aspecto comercial, um belo sorriso. Só dá pra vender pra CPTM. Desculpa aí, né, gente? Entendeu? O nível aqui é diferente. Entendeu? Eu acho que sim. Acho que dá pra ir, né? Dá pra fazer um teste, né? Dá pra ir. E quem não tem, fala assim, não. Nossa, cuidado, vai. Olha isso, Porque você olha e fala assim, meu, assim, ainda bem que ele estudou e foi pra uma outra área. Graças a Deus. Como eu...
Como eu falei, o estudo é importante. É, Tem que ter um lugar pra voltar. ainda bem que você estudou, né, meu amigo? Tem que ter um lugar pra... Quando uma coisa não der certo, você tem a outra, entendeu? Você deu dica. Olha a sua direita, ela olhou a direita. Não. Entendeu? O menino modelo. Tem um lugar pra voltar aí. Eu acho que todo mundo aqui tem potencial, tá? Mas Não, continuem vocês são fazendo o que clubistas. vocês estão Pode fazendo. falar, de trabalho. pode falar. A mãe dele olha pra você. Meu Deus. Não parece nada comigo. É sobre o perfil. É sobre o perfil. É legal na sua fala que você tem uma base sólida, né? Isso Que é bom. muito importante. Bom. Agora vamos falar de new fases, né? Ah, já pode pular agora? Ah, cara. Não, vai, Você fala. tem alguma... Eu quero voltar tem atrás onde- ainda. Então, vai, por favor. Você falou tudo isso do lado da moda, mas eu vi essa mulher pintando. Uau! Isso aí, não, essa mulher de informação. fase, entendeu? Mas quando que você se deu conta desse lado criativo seu? E outra coisa, quando você falar assim, meu, isso é Da hora. esplendor, isso é muito bom. Uau, que boa essa pergunta. Não, tudo a ver, ó, sincronismo. É isso. Meu, deu match. Lado pintora, vamos lá. Na escola, eu sempre gostei da matéria artes. Eu não sabia exatamente o porquê que eu gostava, mas a gente tinha uma capa do semestre. Então, todo semestre a gente tinha que fazer um desenho para colocar na capa do caderno e aí continuar as atividades a partir dali. Então, a professora dava um tema. Hoje eu quero que vocês façam natureza. E aí eu fazia um desenho da natureza, pintava tudo bonitinho assim. E a galera começou a me pedir desenhos. Só que até então eu falei, cara, beleza, eu tenho facilidade de fazer desenho pra galera e é isso. E aí eu nunca mexi nesse dom meu. Só que eu tenho 2 tios, o Cainho e o Gusto, que eles, assim, desenham muito, muito bem. Que legal. Muito bem. E eu amava ver os desenhos deles, só que eu nunca peguei no lápis, no pincel pra falar, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Eu só sabia que na escola eu gostava de artes. Tá. Na escola, a galera me chamava, aí tá ligado com a parte da pintura de hoje. A galera me chamava de girafa. Girafa, perna de flamingo, tudo isso que é, tipo, muito esticado, muito longo e tudo mais. Porque eu era a diferentona da escola, eu era a menina mais alta. Nossa, quantas meninas hoje estão se identificando, ó. É isso, é isso. É isso. Meninas altas, vocês são tops. É isso. Tops. Alta, perna longa, a última menina da fila pra entrar na fila da merenda, na fila de tudo. Sempre era, tipo, motivo de piadinha. Eu não sabia que aquilo era bullying, eu achava que era, tipo, só encheção de saco. Mas a galera tá fazendo bullying comigo, os meninos principalmente. Ai, girafa, vai pro final da fila, ai, esse cabelo de leão, essa juba, não sei o quê. E eu comecei, cara, eu ficava assim, tipo, me retraindo. Até que um dia esses meninos me pegaram muito, assim, brava na escola. E eu falei, o negócio é o seguinte, eu sou girafa, mas um dia eu vou ser uma girafa modelo. E vocês vão ver isso daí ainda. Sei lá, eu tinha 13 anos. Né? 13 anos. Tava de saco cheio daqueles meninos. E aí minha mãe começou a falar assim, chama eles disso, chama eles daquilo, se defende. Eu falei, mãe, não, eu vou me defender quando eles verem o resultado disso aqui. Eles podem continuar me chamando. Eu sempre tive muita voz de posicionamento. E aí, acelera a fita. Eu, um dia na pandemia, eu estava morando na Itália, todos os voos cancelados, meus trabalhos começaram a ser cancelados, começou aquele boom da pandemia, tipo, zilhares e zilhares de mortes. Começou, né, o pico na Itália. E aí eu falei, cara, eu preciso voltar para casa. Eu não sei o que vai ser de mim se eu continuar aqui. Imagina, a gente não sabia que a pandemia ia demorar 3 anos, 4 anos para terminar. Verdade. E aí foi quando eu peguei um avião, voltei para casa e meu avião foi o único que não cancelou. Todos os outros cancelaram e eu não sei se essa galera conseguiu voltar para casa. Muitas amigas minhas não conseguiram voltar, ficaram criando dívida aí em euro lá, tipo, Nossa. bizarro. E aí eu voltei para casa, graças a Deus, e fiquei de boa, lá na casa da minha mãe, na Zona Leste. É isso, Deus tá mandando a gente recomeçar? Vamos ver o que ele tem para mim. E aí eu lá arrumando a casa, um belo dia ensolarado, lindo, eu senti, é sobre o feeling que a gente tá falando. Eu senti vontade de pintar. No meio do nada. E aí eu falei, eu tô com vontade de pintar. Eu sabia que eu queria pintar, eu não tinha material, eu não tinha pincel, eu não tinha nada. E aí eu comecei a pesquisar lá umas coisas na internet, referências de pintura. Aí eu falei, cara, eu vou sair, vou comprar alguma coisinha besta que eu tenho. E a minha sobrinha tinha guache em casa, tinha umas coisinhas lá. E eu tinha pincel de maquiagem. Eu falei, e também não vou gastar dinheiro com isso. Eu vou comprar
eu vou pegar meu pincel de maquiagem, a guache da minha sobrinha e vou ir lá comprar uma tela. Aí eu fui comprar uma telinha, assim, bem pequenininha, 30 por 20. E aí eu voltei e comecei a pesquisar referências. Eu falei, tá, agora eu tenho uma tela, uma vontade, o que eu faço com isso? E eu sou muito assim, de ouvir os meus instintos. Falo que é instintos, mas é a voz do Espírito Santo soprando no seu ouvido. Tipo, vai lá, faz isso. Imagina a real, o Espírito Santo no seu ouvido. Ó, se você começar a pintar, sua tela vai estar lá em Nova York. Eu falei, quê? Eu vou lá pintar. E eu escuto muito essas vontades. Eu acho muito importante a gente trabalhar essa sensibilidade. Sim. Porque a gente sempre pensa do lado racional, dos resultados e tudo mais, e a gente esquece de que os sinais estão vindo todos os dias. E são as direções que a gente precisa para o que a gente vai se tornar de acordo com o nosso propósito. E cada um de nós tem um propósito aqui. E aí eu escutei essa vontade e falei, tá bom. Voltei para casa com esse material, olhei as referências no meu tablet e vi uma girafa. Quando eu vi a girafa, eu não tinha linkado com coisa da escola, nem nada. A primeira pintura foi a girafa. Aí eu peguei a telinha e comecei. Pintei na cama na minha cama. Eu coloquei a tela no meu colo assim e comecei a pintar. Demorei, um dia pra pintar. E aí, secou. Deixei lá na mesa e fui dormir. Falei, nossa, bonitinho essa girafa. Deixei lá na mesa e fui dormir. Quando a minha irmã acordou no dia seguinte, Jennifer... Foi ela que me incentivou a continuar nesse dom. Ela tem um estúdio de cílios, sobrancelha, ela é esteticista. E aí ela mexe muito com essa coisa de alongar cílios e tudo mais, deixar ela realçar a beleza feminina. Inclusive, estúdio Jennifer Rodrigues. Já Indicação. Ninguém deixou, mas é isso que nós faz ao Tá em casa. entendeu? Tá em casa. Vai fazer. E aí ela viu aquela tela na mesa e falou assim... Pamela! Ela deu um grito assim, falou... Pamela, o que é isso? Presta atenção, isso daqui é um dom. Que aí foi o que você me perguntou. Quem foi? Foi minha irmã. Ela falou, Pamela, eu quero que você faça uma tela gigante, que eu quero colocar lá, sei lá, pode ser qualquer animal, pode ser girafa, mas eu quero ela com cílio, porque a girafa, ela tem características bem específicas. Ela tem cílio muito longo, pescoço, ela tem aquele charme, aquela beleza dela, elegância. E aí ela falou assim, Pamela, presta atenção, porque isso é um dom que você tem, não ignora isso. Eu falei, é sério? Ela falou, sério. E ela começou a postar na internet. Gente, olha o que a minha irmã fez. Aí ela falou, Pamela, faz um vidinho e posta. E aí o vídeo viralizou. A primeira pintura. É, a primeira pintura. E aí a galera, Pamela, talento, dom, artista, tal. E aí quando a galera fala, você entende, né? O feedback, por exemplo, aqui no podcast. A galera começa a dar feedbacks pra vocês falar, cara, tá dando certo? Enquanto a gente não tem esse feedback da galera que te admira, que aprecia o seu trabalho, a gente não entende se a gente tá fazendo a coisa certa. Sim. E aí eu comecei a ter esses feedbacks e falei, tudo bem, vou começar agora a pintar coisas sérias. Foi quando eu fiz a imagem da girafa e olhei pra girafa e falei, por que eu pintei uma girafa? Eu falei, a girafa sou eu, cara. A girafa trauma, de é certa a forma, um menina, gatilho. As meninas que sofreu bullying no colégio. que sofreu bullying. Por que eu me identifiquei com a girafa? Porque a girafa é a menina de 13 anos lá na escola, sofrendo bullying, que falou que ia ser uma girafa modelo. E por isso que eu vi a foto da girafa e me identifiquei com ela. Tá tudo aqui dentro. E aí que a gente escolhe. A gente quer pegar as nossas cicatrizes, nossos traumas e transformar isso em arte, em amor, em coisa boa e jogar no mundo. Forte, hein? Ou você quer... É uma escolha, cara. Ou você quer pegar aquilo que você sofreu, qualquer trauma. Tô falando de assédio, tô falando de abuso, tô falando de bullying, tô falando de tudo. E aí você quer transformar isso em ódio. E eu quis transformar isso em amor. E por ter uma veia artística, eu transformei isso em arte. E aí eu comecei a pintar girafas. Foi quando eu, um dia, passando em Nova York, já morei em Nova York, a gente vai falar dessa fase, eu passei em frente a um hotel e vi um símbolo de uma girafa. E eu falei, cara, tem girafas em New York, tipo, metrópole, nada a ver. Tipo, girafa tá no safari. Eu falei, cara, e se eu pintasse umas girafas assim? E se minhas artes estivessem nos lugares assim? Foi quando eu comecei a pintar girafas em New York. Até que um dia eu tava andando e vi um restaurante com um ícone de uma girafa e eu fiquei cega. Eu literalmente corri pra frente do restaurante, coloquei a mão assim no vidro e falei, cadê a girafa? Eu quero ver a girafa. Eu não tinha pintado girafa ainda. Eu quero ver a girafa. E aí eu entrei lá, não tinha uma girafa. Era, tipo, arte de mulheres com o pescoço alongado. Era um outro artista, assim, super top. Mas não tinha girafa. Falei, não, tem que ter uma girafa aqui, vai ser a minha girafa.
o restaurante super conceituado na Times Square. E aí eu falei, qual é a chance desse cara colocar uma girafa minha aqui? Eu falei, eu só vou pintar essa girafa e eu vou apresentar a girafa para ele. E a minha girafa vai estar bem ali. Eu profetizei. Que da hora. Que da hora. Fui para casa, pintei a girafa, coloquei ela num envelopinho lá, fiz um pacotinho. Falei, eu nem sei quem é o dono desse restaurante. Eu vou lá e vou apresentar minha arte. E aí cheguei lá, quem me recebeu, o dono do restaurante. O dono. Eu falei, olha, cara, eu sou Pamela Lima, eu vim desse lugar, eu tô aqui em busca de sonhos, estou vivendo meu sonho aqui na cidade. Girafa é a minha especialidade. Aí eu já coloquei meu nome como especialista de girafas, entendeu? Isso. Você determina o que você quer ser, Claro. entendeu? E eu vi que o seu restaurante tem um ícone de uma girafa e que tal se você colocasse essa girafa ali? Aí ele, uau! Na hora ele pegou, quis saber o orçamento, tudo. E hoje minha girafa tá lá trabalhando. Que legal, Cara. E assim, girafas. É sobre isso. Meninas girafas, amem-se. Amem-se. Tipo, você é alta, você é diferenciada, cara. Mas eu acho da hora isso, essa história de empoderamento, de transformar algo ruim em algo positivo, né? Que virou hoje uma marca. E aí, talvez esse seja um dos maiores poderes que você tem, que a sua mensagem tem também. E agora uma coisa que vai acontecer depois desse episódio aqui ao ar é que muita gente vai sair para comprar Canvas, para sair para pintar. Só que ela já deixou a dica aqui. Estuda! Estuda, porque você vai ter para onde voltar. Você sempre traz os seus três expoentes, né? Como se fosse um fé, ambiente, análise de ambiente, movimento e ação. Movimentação. Eu vou te falar um negócio, ficando entre você vai entender o que eu estou querendo te dizer. A sua fé é indiscutível. O ambiente. E aí você tem que voltar para o ambiente num período meio turbulento que foi a pandemia, né? E o movimento e a ação. E a dor precede o amor. Yes. Então você tem que voltar para o seu ambiente, onde você estava lá sendo atingido a todo momento, sem conseguir expressar. E aí você, nessa sua dor, você consegue expressar, e aí vem o amor. E o amor, ele propaga para diversos ambientes, e você está em Nova York. Exato, transforma. É exatamente. Tá vendo, Fabinho? O que tá acontecendo? Não tem. Velho? É inspiration. Inspirado hoje. Hoje é sobre inspiration. Tem alguma coisa? Inspirado. Tem alguma. E aí Exatamente, a dor precede o amor, como você falou, o amor ele transforma, ele ressignifica tudo. Você tem o poder nas suas mãos de ressignificar. E eu acho que eu falo novamente de Deus porque toda essa trajetória, toda essa bagagem não teria sido possível sem o auxílio de Deus na minha vida. Cara, regendo minha vida, me dando direção, me dando norte. Quando imagina uma menina sair da Zona Leste de São Paulo, não, vamos imaginar aqui, Itaquera, para morar em New York City. Cara, é o auxílio de algo muito maior, cara, assim, na minha vida, todos os dias. E é Deus que faz isso acontecer. E é da hora você falar desse... E o nosso empenho, cada um faz sua parte. Deus ele faz a dele. E você faz a sua. Ai, Deus, vou sentar no sofá e ficar esperando. Ficar esperando a oportunidade de E esse é chegar o rolê, aqui e tal, né? De dar a cara pra bater, pra ver o que acontece. Cara, e falar por dar cara pra bater, ainda nessa vertente de modelo... No começo, quando eu comecei, né, os primeiros contratos e oportunidades, na realidade eu não tinha oportunidade nenhuma. Por quê? Primeiro, não aceitava o meu estilo físico, o meu cabelo afro. Tem essa pauta aí também. Sim. Então, eu tive muita resistência para entrar no mercado por conta disso. Naquela época, 20 anos atrás, a loira era a mais hypada, assim, de todas. É uma realidade e isso tem mudado e eu tenho visto muita mudança real hoje, nos dias atuais. Mas naquela época, eu tinha muita resistência com o meu cabelo, eu me transformei, eu alisei, afinei minha sobrancelha. Cara, eu close minha sobrancelha grossa. Eu não aceitava minhas características físicas, como Deus me fez para ser. E aí eu comecei a me transformar e via o que o mercado dizia que era o certo, né? Eu via as norte-americanas, a Beyoncé, a Ciara, com os cabelos alisados, com a sobrancelha super fininha na época dos anos 2000, e eu comecei a me igualar àquilo, e ainda queria ser modelo, tipo, eu sou isso aqui, eu não era aquilo ali. Então, eu tive também que ressignificar isso para começar as oportunidades a acontecerem, a aceitação. A aceitação. Eu ia te perguntar, essa questão racial na moda, como é que foi isso no começo para você? Foi, cara, tive que me olhar no espelho e ter uma conversa comigo, de gente grande. Caraca. Eu e eu. Me olhar no espelho e falar, e aí, vamos se aceitar?
Porque o mundo tá falando que é isso, mas você é isso. E aí, vai se igualar com o mundo ou você vai fazer o seu nome do jeito que você é? Eu alisava meu cabelo, um belo dia... Continuava sempre fazendo os mesmos procedimentos no meu cabelo, com as melhores chapinhas, com os melhores alisamentos, com os melhores cabelos naturais, que eu colocava cabelo falso em mim. E o meu cabelo, um belo dia, não queria mais alisar. Eu passava a chapinha aqui, eu passava e falava... Parecia uma mágica, assim, na frente do espelho. Eu falei, cara... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Vamos se aceitar? Aí um dia eu levantei, me olhei no espelho e falei, Pamela, você precisa se aceitar. Porque eu não conseguia entrar em uma agência... Todos os lugares que eu ia era... Tem alguma coisa em você... Eles ficavam assim, tem alguma coisa em você que não tá encaixando. E era muito o meu cabelo. Que doido. Até que um dia eu aceitei meu cabelo, transformei meu cabelo, cortei toda a química e falei, agora eu vou tentar, vou me reapresentar. E eu já tinha 22 anos. Depois de me formar, depois de trabalhar em todas essas outras profissões, eu me reapresentei na forma original que a Pamela é. E foi quando as coisas começaram a acontecer. É isso. Patrocínios hoje de cabelo e campanhas de cabelo e tudo isso acontecer, a aceitação. Sabe o que eu acho da hora nessa mensagem? Porque hoje, acho que... você até comentou sobre isso, a velocidade da informação trafega de uma maneira tão rápida que as pessoas se baseiam muito na vida de outras pessoas... E aí acaba perdendo uma identidade de si próprio, no caso, né? Então, assim, é legal quando você fala que dá um depoimento que quando você se aceitou e as coisas começaram a acontecer, deve ter sido um momento muito bonito, né? Na sua vida. Claro, imagina, você não precisava ter feito nada aqui. Exato, acabou aí. Fim. Fala, gente... Não precisava. E é um trabalho todo dia. A menina cacheada, todos os dias, ter que levantar e passar a chapinha. Eu sei que é uma fase, assim, é um processo para se aceitar também. Você precisa quebrar várias bolhas, né? A sociedade, a sua família, o que o boy vai achar do seu cabelo ou não. São várias bolhas que você precisa furar. Mas eu acho que a principal bolha é realmente você se amar. É isso. É o amor que vem de dentro para fora. É uma coisa assim, é identidade. E aí você fica ali alisando o cabelo todos os dias. Cara, dá muito mais trabalho do que se você só levantar e fazer isso aqui, ó. Isso muda a sua áurea, né? Como você chega, sou energia, foda. Exato. Por falta dessas referências, né? Porque você não vê ainda nas passarelas, no mundo da moda, muitos negros, né? Você, nesse aspecto, você entende... Você já se parou para imaginar que você é uma representatividade muito forte para esse mundo, porque você deixou de seguir padrões, aceitou quem você é, e a partir daí você começa a deslanchar na sua vida, no mundo da moda, no mundo artístico. Você se entende como uma referência? Hoje eu me entendo porque, além de ter essa convicção dentro de mim, eu recebo esses feedbacks de meninas muito novas. Nas minhas redes sociais, a galera fala, Pam, quando você posta alguma coisa assim, parece que é eu que estou vivendo aí. E eu estou trabalhando para chegar aí, eu estou tentando. É isso. E você é uma referência e tudo mais. E não é assim, ela tá babando a Pamela. Não é isso. É realmente assim, elas têm alguém para se inspirar. Eu não tive isso. Eu tive a mim. Por isso que eu falo hoje em dia nas minhas redes sociais. Good morning, inspirations! Você é inspiração, entendeu? Eu precisava de inspiração, eu não tinha. Então, eu olhei pra mim e falei, você é inspiration, gata. Vai e faz. Então, é muito bom ter essa referência, né? De quando você não tem um norte, alguma cordinha pra segurar, pra... Poxa, eu consigo. Ela tá dando certo desse jeito. Ela é parecida comigo. Ela tem o cabelo igual ao meu. Hoje, a gente tem essas referências muito mais fortes do que antes. E que bom que vocês me consideram. E é porque, assim, aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê no noticiário escola que não aceitou a pessoa por conta do cabelo. E é recente, são recentes as notícias. No Rio Grande do Sul, o rapaz que estava usando um cabelo black, a professora pediu para o cara cortar. Assim, são absurdos, é um racismo estrutural. E para vocês, mulheres, esse machismo, que também é estrutural, ele acaba com a autoestima da pessoa. Total. Né? Então, assim, você mostrando, você passando assim o conceito, contando a sua história, acho que, tipo, pelo menos para mim, fala assim, caramba,
a gente pode, Tem um fio de tá ligado? esperança. É. Tem um fio de esperança. Não vai passar batido, a gente não vai boiar aqui na parada, tá Não vai ligado? moscar. Exatamente. Muito bom, muito E bom. o bonito cara. das tecnologias também tem um lado que é, né, um pouco ruim, mas tem um lado ótimo, que é poder trazer essas histórias justamente por um tema que a gente estava falando atrás, que a referência espelhava quem estava mais próximo. Agora a tecnologia consegue trazer histórias assim como a sua, independente de onde a pessoa vem. Se é de Itaquera ou qualquer periferia no país, poder ter isso como referência, né? O acesso à informação onde você consegue ter mais referências e espelhos. Né? Sim. E consumir o conteúdo correto, né? Exato. Porque hoje é a opcional. quantidade de informação que tem hoje que... Pode dar uma bananada, assim, Muito. tipo... E aí, de repente, ela pega e você pode conhecer o 50 Cent. Essa, Vamos pra Nova York? isso aí é... Vamos agora... Não vamos. Vamos para a parte internacional agora? Vamos lá. Vamos viajar. Vamos. Hello! A sequência tá boa aqui. Eu sabia que vocês queriam chegar nesse ponto. O homem acabou de voltar da China. Tava lá. E é engraçado que você tava comentando quando você chegou na Brooklyn Bridge, você sentou e falou, Sim. cara, onde eu tô? Acabei de voltar da China, eu tenho a vontade de fazer as 7 maravilhas do mundo Que e tal. legal. E aí eu fui fazer a muralha. E foi exatamente essa situação, assim, de você chegar. E aí eu lembro que a gente foi num grupo de pessoas e tal. Chegamos, todo mundo com a máquina que tira foto. Cara, eu cheguei, eu sentei no lugar assim, eu falei, cara, onde eu tô? E é muito maluco isso, né? Yes. É muito maluco Esse isso. sentimento é muito bom. E é muito bom, né? Muito É gostoso. muito legal. Tipo, você olhar e falar, caraca, eu consegui chegar Cara, de tão aqui. longe, cara. Sabe o que eu acho da hora? Assim, é você poder refletir sobre isso. Exato. Porque aí esse contato com as suas origens é o que te dá mais força ainda de continuar seguindo na caminhada, né? Essa sensibilidade, você não pode esquecer. É uma coisa muito sutil, que se você moscar, você perde isso. É verdade. Se você moscar, E você é- cai num automático, tipo assim, a partir de agora é só check. Mas talvez pode não ter um check Pode depois ter, dali. não ter um então, check. vamos ressignificar tudo e realmente Mas observar. sabe que essa coisa mais fácil que tem é se perder nisso? Eu falo muito sobre isso também aqui no podcast, né? Que assim, você quer testar o caráter de uma pessoa, você dá uma falsa sensação de poder para essa pessoa. Uau. Que vem através de dinheiro ou de um cargo. E pessoas que vêm da periferia. Entendeu? Acorda como gerente de um banco e se acham o dono do mundo. Né? Então você perde um pouco desse contato com a sua essência. Exato. E é isso que te faz Essência. ter essa fome de continuar crescendo, continuar evoluindo. Né? Porque tudo que fica parado por muito tempo, né? Tudo que fica estagnado por muito tempo se torna obsoleto em algum Água momento. parada da dengue. É isso. É verdade. Então é legal refletir. Teve um momento pra mim que eu vou compartilhar aqui, não combinei com eles isso, mas eu vou compartilhar porque foi importante pra mim. Então eu quero que você se foda. Olha, ele é brabo de vez em quando. Mas é bom, eu telespectadores. é bom. Eu conheço. É bom. É o seguinte, ó. Eu tenho uma história que... Quando eu morava na Coab, e a gente falava assim, sair da Coab de Carapicuíba, você ia pra Pinheiros, no Shopping Eldorado, pô, já era... Você tava ali, você, né? Grandão. Tô no shopping, caraca. Era uma ocasião muito especial pra gente. Sim. E aí, assim, eu tenho uma história de infância que minha mãe pegava um pão puma, colocava queijo e orégano e falava que aquilo era pizza porque a gente não tinha dinheiro pra comprar pizza. Uau. Aí eu lembro de uma situação, a gente estava em São Francisco, a gente foi no restaurante da Dominic Cram, que é 3 estrelas Michelin. E tá ali a gente comendo, assim, nem sabe o que a gente tá comendo. Que é isso? De pato. Gente, que é isso aqui, velho? Caviar. Mas, assim, Inclusive, não gosto de caviar. Foi um momento que eu me lembro, eu me arrepio quando eu penso nisso, porque poder fazer isso com eles, entendeu? Pra mim foi um momento assim que, porra, né? Onde a gente tá. Sempre vai ter aqueles ali, né? Os É irmãos, foda, né? Não, né, a gente tá próximo aí há uns 4 ou 5 anos, mas o que esse cara já que proporcionou na minha vida, assim, são experiências que eu te bênção. falei já, né? Ah, moleque! Deus não une pessoas, ele Ele é é meio chato, mas propósito. às vezes ele é legalzinho, sabe? Assim? O Binho eu já descartei já, faz tempo já. Não! Você é louco, meu irmão. Inclusive e o Cleiton, nós os conhecemos há mais de quase 40 anos, né? Uau. Então, o que acontece? A gente começou, nós tínhamos um sonho de ser jogador de futebol. Então, a gente conhece nesse meio. E, assim, era um meio de todo mundo, todos nós, assim, sermos muito, 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 muito pobres no sentido de aquele que conseguia fazer um pão e colocar dentro de uma mochila...
não podia moscar a mochila. Que o Nunca cara fez pegava. tanto sentido. Eu falei pra você, Michel. Por quê? Nunca. Porque o que acontecia? Um amigo ia lá, pegava o lanche e a gente não sabia as condições daquela pessoa. E ele se alimentava e a gente ficava com fome. E a gente olhando um pouquinho para trás, trazendo essa experiência desse restaurante, cara, você olha para trás, lá muito para trás e fala louco isso, assim, né? cara, a gente ia jogar bola, não é verdade? A gente chegava nos restaurantes, nas padarias ali de Alphaville, Tamboré, que é a região mais nobre. Entrava uma galera, o pessoal acabava com a geladeira de sorvete e saía tudo correndo para chupar um sorvete. E às vezes a gente saciava a nossa vontade, porque não tinha o que na época? R$5, R$2 para comprar um sorvete. Você entendeu? Então, o que o Cleiton trouxe e também me arrepia, assim, é bem importante, porque a gente começa a valorizar. Não é questão de preço, é questão de valor. Opa! Né? Deixa eu dar uma moral pra nós filosofou aqui, porque eu agora. falei um negócio errado aqui. A gente não se conhece há quase 40 anos, não. A gente é muito mais novo que isso, cara. O quê? Os Não, eu falei 40 anos. Eu tô aqui. How old are you? Ele que é velho. Os 35 anos. 98. Eu sou o mais jovem. Isso é inteligência artificial. De 35. Inteligência artificial ao vivo aqui, ó. Passou um filtro. Mas enfim, não, mas esse rolê, por isso que a gente se identificou muito com a sua história, porque tem especial. assim, e o louco de tudo isso, e talvez aí o maior barato de poder fazer isso e poder trazer essa mensagem é porque, igual as nossas histórias, existem muitas por aí. Muitas. Então, assim... Principalmente quem assiste aqui, né? Exato. Então, Uma veia de inspiração. só encontrar o seu propósito e Exato. acreditar no processo, né? E como encontrar o propósito? Como encontrar o propósito? Eu acho que é uma busca incessante, né? Diária, né? É diária. O que eu nasci pra ser? O que eu nasci pra fazer? A gente se perde no caminho de dar umas moscadas, às vezes, sim. Mas eu acredito que o propósito sempre vai te puxar pro trilho, sabe? Você tem um propósito, você nasceu pra isso. Sempre vão ter pessoas que vão entrar na sua vida. Tipo vocês, cara. Assim, ó, um puxando o outro, sempre vai existir. Precisa ter essa sensibilidade que a gente falou, de ter acesso às oportunidades através do olhar, através da prática, através do cair, levantar, para que você esteja atento quando chegar as oportunidades na sua porta mesmo. Pô, deixa eu dar um depoimento aqui, na realidade. Quando você traz essas três figuras, esses 3 pontos, esses 3 alicerces, para mim, olha só essa troca de... Para mim, eu falei, cara, faz todo sentido ali. Pô, a fé no que você vai fazer. Para quem é religioso, acreditar em alguma coisa. Para quem não é, seguir, acreditar no universo, acreditar no poder da mente. A fé, o ambiente e o movimento. Você formou sai da monstro. Formei a Pâmela ali pra disputar, tocar com o 57 e tal. E é bem. Muito bom, muito bom. Fala. Não, eu lembro uma vez falando do 50 Cent. Vamos falar? Rapidinho assim. E essa troca que a gente trocando ideia, eu falei, pô, meu, Faz todo sentido. você tem a idade do meu filho, né? E eu, inclusive, né? Eu tava tentando te ajudar, pô. Então, assim, traz a sua história de vida, me trouxe algo que eu vou começar a repensar. Trazer dessa filosofia, tentar levar uma filosofia de vida. Sim, uma estratégia. Sim, uma estratégia. A gente precisa de uma estratégia. Sabe o que eu acho da hora no depoimento do velhinho aí? É que ele... do tiozinho. Ele escuta, sabe? Ele escuta bem. Uma coisa que eu gosto muito de falar é isso daqui. Assim, pra mim, pelo menos no mundo que eu atuo, eu já falei isso aqui antes, eu vou falar de novo. Você tem que ter a mente aberta, a mente curiosa e fome. Uau. E eu acho legal ele poder falar isso, que ele aprende essa abertura de ouvir e escutar e refletir, né? Assim, enquanto ele reflete, ele filtra, porque tem muita gente, todo mundo tem opinião. Só que pra mim nem toda opinião tem o mesmo peso. Uau. E poder filtrar isso, igual ele refletir como ele faz, eu acho bonito, né? Que ele tem essa abertura. É muito importante. Processar. New York, what's up? Nova York, e aí? Chegando em Nova York, quando você percebeu, as portas se abriram para mim, assim,
vamos voltar um pouco. Como que foi a sua primeira oportunidade e você falar, caraca, tudo que eu consegui, todo o meu trabalho, todo o meu esforço, e agora teve o primeiro resultado. Sim. Fala pra gente como é que foi um pouquinho aí. E posso só alongar um pouquinho, esticar um pouquinho essa pergunta, pelo seguinte. Porque a gente tá falando muito da trajetória, do rolê, que não é fácil. Mas aí quando você tá lá, conquistou isso aí que o Du tá falando, chegou um troco. Você lembra o quê? A primeira coisa que você exato! Eu ia fazer exato. Exato. Entendeu? Esse trampo todo tem que ter um momento assim, tipo, vou me recompensar. Entrou a grana, você falou, nossa. Tô emocionada agora. Vou chorar? É isso. É isso que Estamos aqui pra ele. Quero Ele lágrimas. quer lágrimas. Maquiagem borrada agora. Calma. E vai logo antes que o Fabinho interrompe a gente pra usar a palavra. Vai logo. Ele vai me conta a pergunta. Ele quer falar Moscou. Você viu eu, né? Ele quer falar Moscou de novo. Não dá pra reunir 4 Aprendeu a pessoas da palavra Coab. hoje. Não dá. Não dá. É resenha, essa é Não do churrasco. pressiona artista. Cara, a primeira coisa quando caiu um troquinho no meu bolso, eu comprei vários sapatos. Eu fiz uma coleção, assim, de quase 150 sapatos. Aí volta de novo, lá o comecinho. A menina que passava no campo de barro. Que da hora. Eu só tinha um sapato que eu passava, voltava e colocava no pé da minha irmã. Depois, com uma condição, minha mãe começou a dar uns tênis pra gente lá do Brás e tudo mais. A minha irmã tinha um tênis cinza com roxo, eu lembro até hoje. Só ela ganhou o tênis. Não dava pra comprar 2 tênis. A mãe deu pra irmã mais nova. E aí eu peguei o tênis emprestado da minha irmã, emprestado. Ela sempre fala isso, ela me detesta por isso. Novo, assim, no saquinho, assim, fui pra escola com o tênis dela. Quando eu tava voltando, que era assim, eu entrava às 7, saía meio-dia, ela entrava meio-dia, saía às 7. A gente cruzava o caminho, assim. E eu não queria cruzar com ela aquele dia porque eu tava usando o tênis dela. Emprestado. Jennifer. E aí ela falou assim, você tá com meu tênis, me xingou de tudo quanto é nome lá. Eu falei, Jennifer, eu só queria ir com um tênis legal, sabe? Não tenho nenhum tênis. Eu andava de sapatilha, com furinho no dedo e tal. As meninas de 4 mola, Nike 4 mola lá na escola. E aí, quando caiu um dinheirinho no meu bolso, pai... Vou comprar. Salta, ela botã, é isso aqui, entendeu? E aí eu fiz, cara, um estoque, assim, nunca usei, já me desfiz de vários sapatos. Era uma coisa assim, a criança ferida dentro de mim. Sim. A criança ferida. Hoje eu não gasto todo o meu dinheiro em sapatos mais, mas eu já pude suprir esse desejo que eu tive. E doei sapato para muitas pessoas. E hoje, se alguém falar, cara, eu preciso de um sapato, se eu tiver a condição, eu vou dar um sapato para a pessoa. É coisas assim, que a gente sofre esses pequenos traumas e depois a gente tem a oportunidade de tratar isso com amor, colocar um remedinho ali em cima e se presentear, né? Sim, porque a gente tem que é importante, se presentear. É importante. É muito importante. Às vezes a gente fica só focado em resultado. Mas e aquele momento? Cara, deixa eu tirar um tempinho pra ficar na praia sem fazer nada? Você está se presenteando. Ai, tá, deixa eu dar um sapato pra mim, assim. Não é todo momento. Isso é da hora, porque é o seguinte, quando a gente fala de propósito, o propósito tá aqui. Só que dentro desse percalço a gente falou de ups and downs e tudo isso, né? Então, assim, é importante celebrar essas quick wins, né? Pra te dar força pra continuar lutando a luta boa, né? Então, muitas vezes a pessoa fica tão obcecada com uma coisa e aí talvez se planeja pra um futuro que é incerto, que nunca vai chegar, né? Dependendo das circunstâncias da vida. Mas poder, assim, se abraçar de certa forma e celebrar as pequenas conquistas, né? Exatamente. Celebrar as pequenas conquistas. A gente vai no automático, a gente não celebra as coisas. Sim. E aí essa foi uma das minhas primeiras conquistas. Assinei contrato com a agência de São Paulo, em primeiro lugar, né? Porque Brasil, para ir para o internacional, precisava dessa representação. Legal. Só que ainda na agência de São Paulo já consegui o contrato, já me aceitei fisicamente, já passei por toda aquela reforma. Eu ainda não consegui as oportunidades de trabalho, porque eu não era mais uma new face, uma menina de 15 anos, eu já tinha 22. Tá. Eu me formei, estudei, depois eu fui viver o meu sonho. Arquivei o meu sonho, depois eu fui viver ele. Então, com 22 anos, eu já estava assim, cara, talvez isso aqui não vai dar certo, mas eu vou tentar. Porque 22 anos já era para eu ter trilhado vários roteiros. E aí eu comecei a me ver nessa situação. Tá, eu estou em São Paulo, celeiro da moda no Brasil, e não tenho oportunidade de trabalho. O que eu vou fazer? Eu preciso voar, eu quero voar, já tinha idioma. Comecei a estudar espanhol e inglês muito cedo.
Em inglês eu atingi a fluência com 19 anos. Já trabalhei com gringo, eu falei, cara, eu não vou ficar gastando inglês aqui no Brasil, eu quero voar, né? Então, quando eu tive essa oportunidade em São Paulo e não tive as oportunidades de trabalho, eu só estava com meu nome na agência, eu falei, eles não conseguem me enxergar como uma modelo. Eu sei que existe uma modelo dentro de mim e eu preciso mostrar isso para eles de alguma forma. Foi quando, ao invés de ter trabalhos e campanhas publicitárias caindo na minha conta, eu comecei a criar projetos autorais com produção da 25 de março. A minha amiga que tinha uma loja de vestidos, me empresta um vestido aí, preciso criar a noiva com uma joia aqui. Aí eu pegava a joia da 25 de março, um vestido da minha amiga e um amigo que tinha uma câmera. E aí eu comecei a criar essas cápsulazinhas de projetos autorais, que até então eu não sabia como fazer isso, e comecei a me especializar nisso, na parte de criação, de criar a minha própria oportunidade. Quando eu não tinha oportunidade do lugar onde eu precisava ter, eu falei, cara, eu já tenho a chance de estar lá, então eu vou mostrar para eles o portfólio que o cliente quer ver. E quando o cliente receber essa foto aqui da menina com a produção da 25 de março, ele vai ver o potencial de estar na Bulgari. Já foi lá? Tiro, porrada e bomba, entendeu? Isso. Eu já vou aonde, né? Cara, eu comecei com as joinhas da 25 de março para estampar uma campanha da Bulgari com o material que eu fiz da 25 de março, com a Zendaya, uma das maiores celebridades do mundo. Cara, é um start que você tem que ter assim, você tem que ser fora da curva. E eu comecei a criar essas cápsulas, né, de conteúdos autorais e mandar pra minha agência. Ó, gente, fiz essas fotos aqui. Gente, fiz essas fotos aqui. Ai, gente, fiz esse vídeo aqui. E eu tive pessoas que me ajudaram, filmmaker, fotógrafo, pessoas que eu colaborava gratuitamente, criando portfólio. Foi quando a minha agência começou a ter um portfólio da Pamela e começaram a apresentar para os clientes. E as oportunidades começaram a vir através dos meus próprios projetos. Caramba, Mas é tudo isso que você falou, né? Criar oportunidade, né? A gente estava falando antes, assim, você até mencionou isso, né? Duas coisas aí, né? Uma, levanta do sofá e faz. E dois, assim, essa persistência e consistência na qualidade do produto que você entregava, você acabou criando uma oportunidade onde ninguém enxergava. Ninguém enxergava. E aí desse cenário, a coisa mais fácil do mundo é desistir. Exato! E é muito Né? fácil desistir. É muito fácil desistir do que você levantar todos os dias e falar, cara, eu vou plantar uma sementinha e vou regar ela todos os dias. Entendeu? Era muito fácil eu ver o cenário. Cara, a agência, os bookers, o que eu falo para as meninas modelos hoje iniciando? Não tem oportunidade de trabalho? Se mantém em movimento. É isso. Se aperfeiçoa no backstage, quando ninguém estiver vendo. A melhor oração é aquela que você entra no seu quarto, dobra o joelho e fala com o Paps. Chama o Deus de Paps. Fala com ele, ponto final. Quando você se aperfeiçoa no backstage, a oportunidade vai chegar e você vai mostrar que você sabe fazer isso. Ninguém sabia que eu sabia fazer isso. Eu tive que me aperfeiçoar para quando a oportunidade fosse chegar para mim. Você criou, não? Tem que não, é criar, muito foda. Cara, e é muito louco, porque o que acontece hoje com a internet tem os seus prós, milhares, mas tem os seus contras. Sim. Porque as pessoas, elas pararam de criar. E elas pararam de criar e aí estagna o seu pensamento crítico, o seu senso crítico. Né? E criativo também. E criativo, né? Não existe mais criação, senso crítico. E ela traz toda essa bagagem de criação em diversos ramos, inspirando, né, com essa arte dela, que desfilar é uma arte, desenhar é uma arte. E esse poder de senso crítico dela, muito forte, acredito que seja por conta das Três Marias, é absurdo, assim. Ela traz uma bagagem que, muita mulher. E assim, eu de novo repito, porque você é um instrumento de inspiração. Amém. Que seja para resultado bom na vida das pessoas, né? Porque eu fico pensando, às vezes, quando eu estou na frente da Brooklyn Bridge, eu falo real. Cara, meu primeiro projeto não tinha foto, não tinha vídeo nenhum. Foi em Alphaville, um barro. Eu literalmente estava no barro. Eu posso mandar essas imagens para vocês. Com um vestido emprestado da minha amiga e com meu amigo filmmaker. E aí eu ficava andando num barro, imaginando que eu estava num deserto. Cara, foi meu primeiro trabalhinho que eu fiz por conta própria. Eu mandei isso para minha agência sem medo de ser criticada. Falei, eu estou tentando. E eu sei que mesmo que se vocês não reconheçam, e mesmo que não esteja ao alcance das mãos dele, porque quem dá a resposta final é o cliente, é a marca.
eu tenho certeza que só pelo meu esforço Deus vai me recompensar. De alguma forma ele vai. Você tem que imprimir essa foto, assim, nesse primeiro trabalho. Boa ideia. Fazer um quadro e colocar aqui. Tem um negócio que eu falo. Bruce, coloca Tá as quase. fotos aí, ó. Du, vamos aí que tá. A gente já estourou. Aí agora. tá, beleza. Aí tá, fui pro internacional, voei, consegui contratos internacionais, Itália, Milão, né? Milão, Show. Paris, Londres. E aí sempre com essa essência de tipo New York, por ser uma inspiração pra mim sempre falar inglês. E eu, cara, queria muito pra New York. Aí com todo o portfólio de toda a bagagem internacional, eu tive componentes suficientes para aplicar pro visto. E aí deu certo que os Estados Unidos ele quer ver, né? Preto no branco. Aí mostrei lá, ó, até coisinhas que eu fiz própria criação autoral entraram. E aí começou a acontecer em New York. Pisei em New York há 3 anos. E cada vez que passa, eu vejo que lá é um lugar assim, que coisas acontecem na rua, as oportunidades, é o lugar da arte, é o lugar onde eu respiro o ar. O Cobra, hoje o Cobra, cara, meu amigaço, ver as artes dele assim, um outro brasileiro que veio de uma outra periferia, inclusive ele tem que estar aqui. Cobra? Cobra. Não, eu gosto muito. E você já trombou o Vic Muniz lá? Não. Nossa, esse cara faz um trabalho muito... Ele é de São Paulo também, não sei de onde que é, mas ele tem um documentário que é muito louco, chama Wasteland. Vale a pena, ele é um artista plástico que também saiu do nada, hoje tem um ateliê lá em Nova York, muito Então, foda. tem muitos Mas o brasileiros. Cobra, sim, o cara... muito Total, foda. eu tive a oportunidade de ver o Cobra e conversei com o Cobra. Ele falou, cara, a gente veio da periferia, ele é daqui, eu sou dali. E a gente vai cruzar sempre, independente de onde a gente estiver. Pessoas que sempre estiveram alinhadas com o nosso propósito. Sempre. E hoje em New York é isso que eu vivo. O meu sonho maior, que era chegar lá, hoje eu consegui chegar lá pela glória e misericórdia de Deus, pelo meu esforço, pelas agentes que trabalham comigo, pelos meus amigos, pela minha família, as 3 Marias e a minha mãe. Tamo E aí a junto, gente mulherada. vê aí, É isso, né, mas nós. é da hora que você está falando, porque assim, essa energia positiva atraindo energia positiva. Aí você Sim. cria um ecossistema de inspiração, de crescimento, né? Crescimento. E Então, ainda a gente tem muito mais para crescer. Porque senão você mais. pega esse barulho negativo toda hora, vai sugando sua alma. Suga. E você não faz nada, você Cara, vai ficar ali suga. também. Igual você falou assim, pra mim, cara, a coisa mais triste pra mim hoje é que quando eu volto pra Coab, eu não vou falar a idade que eu tenho, mas sou mais novo que o Fabinho. Mas, A inteligência artificial aqui. mas aí, juro pra você, tem mais de 25 anos que eu saí da Coab. Uau. E eu volto pra lá e tem gente no mesmo veneno de quando eu tava lá. E aí a gente chega, tenta dar uma palavra amiga, ele fala, mano, você tá Esquece. surtando. Que Ou já tá tudo você é certo. sortuda. É. Deu sorte. E sabe o que acontece? Sempre quando eu consigo, assim, por exemplo, 50 Cent, Zendaya, sei lá, o Wiz Khalifa, essas pessoas que eu já encontrei, eu mando pros meus amigos. Eu falo, e aí, dá um salve aqui. Aí ele dá um salve aqui. Mando pros meus amigos da escola, eu falo, cara, você também pode... Cara, talvez não seja Nova York seu destino, mas talvez seja alguma coisa aí em São Paulo mesmo, sabe? Eu sempre quero puxar a galera assim. E o meu maior propósito de vida é inspirar os jovens mesmo, sabe? De que os jovens da periferia de São Paulo. E com certeza vai inspirar. Antes, Ele já tá inspirando. não, certeza. Antes, deixa eu fazer uma perguntinha, porque você cita bem a Mary Jane. Oh my God! Existe algum projeto que você sonhe e você esteja trabalhando para ser uma atriz hollywoodiana? Uau! A galera me fala muito sobre isso. Pamela, logo você estará em Hollywood. Tenho certeza. Uma vez eu pensei, um dia estarei num podcast, estou aqui. Meu, e é muito engraçado a gente pensar, cara, um dia eu pensei que eu estava aqui, hoje eu tô próximo. Um dia eu pensei que estava ali. E quem sabe não estarei em Hollywood. É isso. Aí vai ter vários TBT aqui, ó, da Pano Podcast aqui, ó, vários. Dieta, olha aí. Sim. A gente precisa juntar um dinheiro pra trazer pra lançar a nova coleção junto com o nosso modelo aqui. Vamos. Coab USA, nova coleção. Yes, camisetas e tudo mais. Mas sim, eu penso em New York tem muitas portas para Estados Unidos, tem muitas portas para atuação. Eu encontrei lá em Soho, assim, cruzei na esquina o Chris Rock, que é o Todo Mundo Odeia o Chris. O Chris mesmo, o cara Chris. E aí, quando você vê, tipo, cara, você fala... Cara, o
cara tá na minha frente, por que eu não posso ser isso também, sabe? É que eu tenho a cabeça meio assim, eu vou adiante, entendeu? Eu vejo além da linha do horizonte. Mas penso assim, só que uma das coisas que eu gosto muito é falar, gente, vocês já perceberam. Então, projetos de comunicação, assim, é uma coisa que tem me chamado muito, de trazer novas histórias, de abrir a boca dos modelos pra falar. Logo, logo tem novidades aí. Tá vendo? Coisa boa. Segura a mulher, Mas eu acho que voltando um pouquinho da história do seu projeto, né? Sim, eu sou o Girafa, mas é legal essa canalização de algo negativo para positivo. Assim como você olha para um Chris Rock da vida e fala assim, pô, em vez de falar assim, odiar o cara, porque tem. Eu tinha isso. Quando eu era pobre, assim, quando eu via alguém que tinha dinheiro, eu ficava revoltado. Entendeu? Ele tem ou não tem? Exato. É o recalque, né? É isso. É o recalque, né? Então, assim, para você conseguir transformar isso em um combustível de inspiração, de energia, Sim, sim. é muito foda. E isso é assim que as coisas começam a fluir, né? Porque você fica atraindo aquela energia ruim. Sai do fica negativo, reira, vai né? pro positivo. É a melhor isso, coisa. é A melhor isso. coisa. Olhar pro próximo, a vitória do próximo e ficar feliz por isso. Isso. Aí você olha a vitória do próximo. Hoje eu tenho amigas, modelos, estão fazendo coisas extraordinárias, coisas que eu ainda não acessei. Mas eu olho elas assim, eu falo, cara, que legal que essa menina tá aí. Muito legal. E essa energia que a gente emana todos os dias é o que a gente recebe de volta. É isso, sem dúvida. Sem dúvida. Fabinho, considerações finais? Pamela, se você fosse conversar com a Pamela de 10 anos de idade, de 15 anos de idade, hoje você, com a sua idade, o que você falaria para essa Pamela? Good morning, inspiration. Você não moscou. Foda. Literalmente, 2 frases. Good morning, inspiration. Levanta, vai pra cima, você é sua inspiração. E assim, não mosca. Eu falaria que eu estaria muito orgulhosa, assim, de mim mesma. Eu sei que eu ainda tenho muito a conquistar, mas eu reconheço que cada esforço, cada dedicação dos dias... dos primórdios mesmo, quando tudo era barro, literalmente. Até hoje, assim, eu sou muito orgulhosa e reconheço muito o meu propósito, o meu processo, a espera das coisas. Eu estou muito orgulhosa da Pamela que eu sou hoje, que ainda vou me tornar. Isso aí. Duzeira. Obrigado. Obrigada! Energia, sua fé contagia. Ai, que bom. E com certeza várias janelas e várias portas vão se abrir na sua vida aí. Amém. E já deixa aquele convite, ou para voltar para cá, ou Miami. Miami, por favor, né? Gente, Quando a gente todo estiver lá. lá. Quando a gente estiver lá, por favor, né? Vamos internacionalizar. Bora acontecer. Bora acontecer. Muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram de compartilhar minha história aqui. Espero poder inspirar jovens do Brasil, do mundo, a galera das Coabs. Né? Hoje foi encontro de Coabs, aqui um quarteto Coab. Mas talvez você esteja numa Coab que talvez não tenha o nome Coab, Exato. mas a sua história se identifica com a nossa. Então, aqui... Coabeiros lutando e vencendo na vida. Muito obrigada. E muito bacana o que você falou agora, porque isso simboliza muito o nome do nosso projeto, né? Coab USA. Coab significa justamente isso, né? É um nome simbólico que representa todas as periferias. A USA, essa oportunidade de poder aí fazer saída, quebrar essa bolha, ou pular o muro, igual o Du fala bastante aqui. Então é muito bacana a gente poder ter você que é um reflexo de tudo isso em termos de conquistas. Se você quiser, quem quiser acompanhar seu trabalho, vai aonde? Vamos Momento deixar merchan aí. agora. Posso? Tá em casa. Bom, lima.pam, meu Instagram, lá tem um link na descrição. Você tem acesso a todos os meus trabalhos como modelo, como artista, comunicadora. Logo, logo, um projeto lindo de apresentadora Pan Lima aí pra vocês. Poxa. Câmera 1, câmera 2, câmera 3. Vamos aqui estudar, entendeu? E acompanhem muito meu trabalho. Me sigam lá nas redes sociais, que eu tenho certeza que todos os dias vocês vão receber uma gotinha de inspiração aí no caminho de vocês, na trajetória. Obrigada ao Michel, meu assessor, pelo trabalho maravilhoso que ele tem feito aqui comigo e obrigada a todos vocês. Não, obrigado. Também agradecendo ao Michel, né, que deu uma moral também, entrou em contato com a gente conseguiu criar essa ponte aí, que foi para mim, para o nosso grupo aqui, para quem está recebendo essa mensagem de extrema valia. Então, muito obrigado, Michel. Obrigado a você também por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. E, família, a todos vocês aí, obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Fabinho, quem quiser acompanhar, vai aonde? Tem muita coisa boa lá. Galera, Instagram, @coab.usa, no YouTube, Coab USA. Clicam lá, sigam
a gente, compartilhem, somem conosco. É muito interessante, tem histórias inspiradoras como a da Pan, das Três Marias. É verdade. Valeu, família! Olha, família. Cheire. Valeu.